Já tem alguns anos que o futebol brasileiro tá parecendo um save do Football Manager e eu confesso que eu tô achando isso maravilhoso. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um movimento que eu venho percebendo nos últimos anos de atletas europeus, de certa forma descobrindo o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, como uma opção competitiva e financeiramente viável para que haja esse movimento contrário, não só de atletas do Brasil para a Europa, mas de atletas europeus para jogarem no Brasil. Antes, obviamente, eu preciso me apresentar. Eu sou o Guilherme Pinheiro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. Aqueles recados de sempre. Já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com pessoas que você acha que possam gostar do meu trabalho e se tiver a opção de hype, por favor, apertem esse botão, porque o algoritmo do YouTube entende que mais pessoas podem gostar do meu trabalho e assim o vídeo vai ser compartilhado com um público maior. Então vamos lá. Hoje eu estou gravando na sexta-feira, ontem no final da tarde a gente ficou... Todo mundo foi pego de surpresa com a notícia de que o Corinthians estaria muito próximo de fechar a contratação do Jesse Lingard, atacante com passagens pela seleção inglesa, jogou Copa do Mundo, né? E ele estaria muito próximo de ser contratado para jogar até o final de 2026 e, enfim, reforçar o Corinthians. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando a esse respeito é que nos últimos anos, essa não é a única contratação que pega a gente completamente de surpresa, né? O próprio Corinthians em 2024 viu o Memphis Depay como uma oportunidade de mercado livre, né? E trouxe o jogador. Acho que já dá para falar que a contratação deu certo. Mas a gente tem outros exemplos aí, o Saul no Flamengo, o Lingard, inclusive, chegou a negociar com o Remo, a gente tem o Bolasie, que jogou no Criciúma, depois foi para o Cruzeiro, a gente tem uma série de contratações de atletas europeus que a gente não imaginava que fossem acontecer, sei lá, 10 anos atrás, né? E aí, o que eu fiquei pensando é, por que esses caras estão olhando para o Brasil e falando, puxa, eu quero ir para lá? Eu acho que tem várias questões aí, né? A primeira delas é que a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, é um campeonato competitivo, é muito competitivo, né? Não é um campeonato que tem dois times que sempre são campeões e os outros times são times de baixíssimo nível. Tudo bem, Flamengo e Palmeiras têm uma dominância aí nos últimos 10 anos, mas a gente ainda tem times, Botafogo foi campeão, Cruzeiro foi bem ano passado, a Copa do Brasil, cada ano um time é campeão. Então assim, eu acho que do ponto de vista esportivo, o Brasil é um campeonato atrativo. E se você olhar para alguns atletas que não necessariamente são da primeira prateleira do futebol mundial, mas que estão ali numa segunda prateleira, a não ser que você jogue na Premier League ou em clubes como o Real Madrid, o Barcelona, o PSG, o Bayern de Munique, enfim, esses clubes realmente que têm chance quando disputam torneios europeus, do ponto de vista esportivo, talvez faça mais sentido jogar num time grande aqui no Brasil, porque você vai jogar em alto nível com um time que você tem chances de ser campeão, do que jogar num time de meio de tabela na Espanha, por exemplo. Então eu acho que o primeiro aspecto disso é que esportivamente o futebol brasileiro se tornou atrativo para esses atletas na Europa. É evidente que trazer atletas de primeira prateleira, sei lá, um Haaland, um Vini Júnior, enfim, atletas europeus, né? O Vini Júnior talvez não seja o melhor exemplo, mas trazer atletas europeus de primeira prateleira para o Brasil hoje ainda seja inviável. Mas para esses jogadores que têm um bom nível, até atletas de seleção, como é o caso do Saul, como é o caso do Memphis Depay, eu acho que isso é viável, né? E aí tem um outro ponto, que é o aspecto financeiro, né? Eu já tenho visto alguns jornalistas que conversam com colegas europeus comentando que, novamente, a não ser que você jogue num time de primeira prateleira na Europa, muitos desses jogadores têm propostas financeiras mais vantajosas aqui no Brasil, teriam uma oportunidade de ganhar mais dinheiro aqui no Brasil do que num time de meio de tabela. Se você pegar vou citar um clube aqui, um Valência, qual clube vocês apostariam que tem uma folha de pagamento mais alta, o Valência ou o Flamengo?
Pode até ser o Valência a resposta, mas eu tenho certeza que a diferença não é muito grande. E aí, quando você pega um cara como o Saúl, que joga no Flamengo hoje, eu aposto que ele ganha mais no Flamengo do que ele conseguiria ganhar na Europa hoje. E eu acho que isso não está restrito apenas ao Flamengo ou ao Palmeiras. O Corinthians está aí contratando jogadores europeus que, tudo bem, já não estão no seu auge físico, né, o auge técnico, mas que ainda assim tem muita lenha para queimar. O Memphis Depay é uma prova disso. Eu acho que o Lingard é uma contratação que pode dar certo. Se a gente for olhar para o próprio Memphis Depay, o Corinthians está no momento agora de discutir se ele renova ou não. Eu não vou nem entrar no mérito se o Corinthians deveria ou não renovar com o Memphis Depay. A gente sabe de todas as questões financeiras do Corinthians, que o salário do Memphis Depay é alto, embora eu ache que a contratação deu resultado, deu certo esportivamente falando e financeiramente falando, porque ele foi responsável por ajudar a trazer muito dinheiro de premiação para o clube. Não vou nem entrar nesse mérito agora. O meu ponto é, olhando para o Memphis Depay, um atleta de 32 anos, ele está com um contrato terminando agora, no meio do ano, né? Enfim, ele vai sair para jogar a Copa e, em tese, o contrato dele acaba durante a Copa. Se você olhar para o estágio da carreira do Memphis, a não ser que ele destrua na Copa do Mundo, mas assim, ele tem que acabar com a Copa do Mundo, ele tem que ser artilheiro, Holanda chegar pelo menos, sei lá, na semifinal, ele não vai ter uma proposta de um time de primeiro escalão da Europa. Não vai. E aí, o Memphis tem duas opções. Ele pode ir para um time de meio de tabela numa Premier League, ou até mesmo numa liga como a Espanha e tal, ou ele pode ir jogar no, entre aspas, mundo árabe. Esportivamente falando, eu entendo que a Liga Saudita melhorou muito. Você tem o Al Nassr, o Al Hilal, etc., com muitos jogadores bons até para a Europa, mas os outros times ainda estão um pouco abaixo. Então, tirando os dois maiores times ali, você vai jogar num futebol que ainda não tem um nível competitivo como a gente tem aqui no Brasil. De novo, eu entendo que o Al Hilal e o Al Nassr podem bater de frente com qualquer time brasileiro, mas os outros times que tem na Liga Saudita, eu não sei como eles iriam aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então o Memphis ele pode continuar ganhando um salário que eu acho que seria equivalente ao que ele receberia num time de meio de tabela da Premier League, aqui no Brasil, jogando um campeonato altamente competitivo, num time com uma torcida fanática, consolidar de vez a posição dele como ídolo do Corinthians, um time com uma das maiores torcidas do mundo, ou ele pode simplesmente ir para a Liga Saudita e aí realmente ele vai estar privilegiando, de certa forma, a questão financeira. Eu não acho que isso seria errado, mas eu acho que tem jogadores que se preocupam muito com o legado, né, com o legado que ele vai deixar depois que ele encerrar a carreira, mas também com competir em alto nível. Me parece que o Memphis é um desses caras. E eu acho que tem outros atletas na Europa que começam a notar essa movimentação e falam assim, opa, tem mais uma opção aqui. Ele não vai ganhar um salário de Manchester City aqui no Brasil, mas ele ainda assim vai ganhar muito bem e vai continuar jogando em alto nível. Então, eu acho que pela questão esportiva e pela questão financeira, a Liga Brasileira, a Liga que a gente não existe, enfim, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, está se tornando muito atrativo. Se você for olhar hoje para as ligas mundiais, quais que você coloca acima do Campeonato Brasileiro, como aliando aí a questão esportiva e financeira? Eu coloco a Premier League, obviamente, não tem como negar isso, né? Campeonato espanhol, mas se você olhar, por exemplo, o sexto lugar no Campeonato Espanhol, que lugar que ele ficaria aqui no Campeonato Brasileiro? E só, de verdade, assim. Acho o Campeonato Italiano interessante, eu acho que o Campeonato Italiano está no mesmo nível do Campeonato Brasileiro. Eu respeito quem discorda, tá? Enfim, eu não tenho aqui eu não me acho dono da verdade, mas eu não acho que o Campeonato Brasileiro está muito longe do Campeonato Italiano, se não for superior, inclusive. Então, o futebol brasileiro começa a se mostrar uma opção para atletas europeus que não estão nos times de primeira prateleira na Europa, e eu acho isso muito bom pro futebol brasileiro. A gente tem uma outra discussão aqui, que é a distância que o futebol brasileiro vem abrindo dos demais campeonatos sul-americanos. A gente está vendo o que está acontecendo na Libertadores nos últimos anos. Mas
isso é uma outra discussão. Agora, eu acho legal que o futebol brasileiro está meio que se tornando a China, o que a China foi ali no final dos anos 10, que muitos atletas foram para lá. Hoje, aparentemente, o Brasil está se tornando esse país. E eu, como um fã de futebol brasileiro, eu consumo futebol brasileiro muito mais do que eu consumo futebol europeu. Eu não sou o maior fã de Premier League e Champions, etc. Assisto, claro, mas eu fico muito feliz que o futebol brasileiro esteja nesse momento. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo, comenta atletas que você acha que fariam sucesso aqui no Brasil. E obviamente que eu não posso terminar esse vídeo sem dar novamente aqueles recados de sempre. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, então peço para você dar like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem gostar do meu trabalho. Se tiver a opção de hype, por favor, hype esse vídeo. E é isso, semana que vem eu tô de volta, até o próximo vídeo. E obviamente que eu não posso terminar esse vídeo sem dar novamente aqueles recados de sempre. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, então peço para você dar like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem gostar do meu trabalho. Se tiver a opção de hype, por favor, hype esse vídeo. E é isso, semana que vem eu tô de volta, até o próximo vídeo.